Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos abrir então na carta de Paulo aos Efésios. Efésios 1, os versos 9 a 10, 9 a 11, perdão. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Destacar aqui nesta manhã a expressão feitos herança. Capítulo 3, também os versos 9 a 11. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos aos teus pés. Mais uma vez suplicamos que o Senhor continue a falar conosco, Senhor. Te agradecemos por teu amor, por tua bondade, Senhor, por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que o Senhor fez, por mais esse tempo que o Senhor nos concede em torno de ti mesmo, Pai. Ministra cada coração, Senhor, cada um de nós, pelo momento que vivemos, necessitamos, Senhor, de um cuidado particular de Ti. E o Senhor, ó Deus, certamente o sabe bem disso. Então, é por conta desta confiança que temos na Tua sabedoria, na Tua sensibilidade, no Teu conforto, na Tua verdade, é que aqui nos achegamos, Senhor. Porque temos confiança na Tua palavra, de que no momento em que precisássemos deste socorro, poderíamos nos achegar ao Teu trono e ali acharíamos graça e misericórdia. Então, Senhor, confiados nisso que estamos aqui, especialmente, Senhor, para ouvir do Senhor mesmo. Toma a Tua palavra, toma as nossas vidas, fale a nós, fale a todos aqueles que são os Teus, ó Pai, que estão reunidos na face dessa terra, debaixo da realidade do Teu precioso nome. Assim também cremos ser nós, com todas as nossas limitações e debilidades, mas pela fé, Senhor, nos agarramos na promessa da Tua fidelidade. Nos dobramos e oramos em Teu precioso nome. Amém. Então, mais um tempo em torno deste assunto se inicia hoje. Provavelmente iremos terminar esse tempo também, hoje, né? Então, 90º tempo. E aí, para aqueles que gostam de tomar nota, então, herança eterna, presente e futura. Herança eterna, presente e futura. Então, só para que os irmãos tenham uma visão mais ampla do que iremos ver, né, nós vamos, de uma forma bem simples nesta manhã, né, até propondo algo em especial para aqueles que estavam se achegando a nós, né? Mas infelizmente nós que estamos aqui, né? Ou felizmente, então que seja para nós, né, um motivo de revisitarmos esse fundamento de uma forma mais simples, né? Então, de um modo geral, nós iremos ver que Deus tem uma herança, né? Ou pelo menos ele se propôs a ter uma herança e obter uma herança.
nós vamos ver que a igreja tem uma herança hoje, e nós vamos ver que a igreja tem uma herança futura, né? Então, uma herança eterna, a qual Deus se propôs em obter, uma herança presente, do qual nós temos por aquilo que Deus se propôs e fez em Cristo Jesus, e uma herança então futura, da qual nós obteremos a partir do que Deus fez e de que nós podemos ter em Jesus, se respondermos àquilo que temos recebido dele, né? Então perceba que a primeira, a letra A, que nós vamos ver, então, é algo que Deus planejou. A segunda, a letra B, é algo que nós recebemos de graça. E a terceira, a letra C, a futura, é algo que conta com a nossa resposta, né? Com as demandas e com as necessidades de Deus, e aí então precisa ser alinhada a nossa vida com essas necessidades, tá? Então nós vamos ver alguns textos, obviamente, em cada letra, e considerar algumas coisas, tá? Então, para os irmãos que anotam, letra A, Deus tem herança. Vírgula, a igreja. Veja que destacamos a expressão herança e não herdeiro, né? Porque herdeiro, Deus só tem um. Nós não estamos falando do herdeiro nesse momento, estamos falando da herança. Então, é o que o herdeiro irá obter a partir do que Deus planejou. Então, o herdeiro obtém a herança, tá? Então, Deus tem herança, vírgula, a igreja, tá? Obviamente, já ficou claro que essa herança será para o herdeiro, né? Então, Deus planejou dar uma herança para o herdeiro. Então, vamos juntos a Deuteronômio, nós vamos ler, né, 3 textos no Antigo Testamento e depois um no Novo. Lembra que esse texto, esse livro de Deuteronômio é um livro, então, que traz, de um modo geral, a repetição do Pentateuco, né, de uma forma, coloquemos assim, um pouco mais voltada para o povo, e não para os fundamentos em si de aplicação prática naqueles rituais religiosos, mas algo que se estendia de uma forma mais clara. É como se Moisés, se nós pudéssemos usar uma forma bem grosseira, ele iria pegar algo técnico e iria transformar de forma mais prática, e deixar então ao povo ali para um acesso mais simples para o povo, né? Lembra que quando o Senhor Jesus é tentado, ele vai usar esse mesmo livro aqui, naquele contexto ali das provações na sua vida. Então, primeiro Deuteronômio, capítulo 4, o verso 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Algumas traduções traz povo da herança, né? Então, primeira coisa que nós vamos destacar aqui é que toda essa ação que nós temos em figura aqui, os irmãos já viram e já localizaram que esse texto se refere ao momento que o Senhor tirou o povo do Egito, né? Como está bem claro aí. E essa é uma figura muito clara, então, do momento que o Senhor, em Cristo, nos dá a sua nova vida. E é muito interessante essa expressão fornalha de ferro. Se você tem a Bíblia igual a minha, já está explicado aí do lado, uma nota. Há outras coisas que podem ser acrescentadas a essa nota aí, né? Lembrando que a nota é simplesmente e meramente humana, tá? É uma explicação, mas ela traz a conotação, então, de que, ainda que Deus, então, tenha ido e tirado o povo por conta da sua vontade, do seu propósito, então essa expressão fundição de ferro fala que esse povo iria passar pelo fogo, né? Fundir do ferro, tem essa fornalha de fundir ferro no original. Então Deus tirou aquele povo ali, mas não sem antes trazer várias lições ali naquele contexto, especialmente através daquelas pragas, né?
E a lição central e final que ficou ali, para aquele povo, ainda que talvez eles não tenham compreendido tanto, é que a posição do primogênito é muito importante. Então talvez uma lição que a gente possa extrair daquelas 10 pragas, tendo a última como a matança do primogênito, porque quando o primogênito morre, o que é tocado é a herança, porque o primogênito tem direito a uma porção dobrada da herança. Então, já colocado pelo irmão João agora cedo, na abertura, todos nós fomos feitos, de modo geral, filhos de Deus, Ele é o primogênito, nós somos muitos irmãos. Mas no que toca à realidade pessoal, todos nós somos primogênitos, porque somos singulares do Senhor. Agora, para que mantenhamos essa porção dobrada, nós vimos isso também na vida de Jó, ligado com Tiago, a importância. Então, esse é o primeiro detalhe que eu já queria deixar, essa fornalha de fundir ferro. Então, é um primeiro texto que já traz que Deus queria tirar o povo, e Ele já tira o povo com essa lição, de que de alguma maneira eles precisariam ser trabalhados. E isso vai ficar muito claro já logo no início da jornada. O Senhor, quando estudamos as estações, o Senhor não conduziu o povo depois desse momento, porque ali no Egito tudo o que foi feito foi o próprio Senhor que fez, mesmo que através de Moisés e Arão, mas foi o próprio Senhor que fez. Mas logo em seguida eles já teriam guerra para enfrentar, e o Senhor não os levou direto àquela guerra. O Senhor rodeou eles para que de alguma maneira eles pudessem então não desanimar, não esmorecer. Então isso também fala desse cuidado do Senhor, para que no tempo certo, não tardiamente, como já também colocado, mas no tempo certo, nós possamos suportar o calor necessário, para que seja fundido, no sentido aqui positivo, trabalhado, esculpido em nós, o caráter de Cristo. Então nós já saímos desse texto com essas lições importantes. Deus tira com mão forte, mas Ele já deixa a semente de que haverá um trabalho que resultará então numa herança para Ele. Aí vamos ao capítulo 9 de Deuteronômio. Deuteronômio 9, 26. Orei ao Senhor, aqui Moisés, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgatastes com a sua grandeza que tiraste do Egito com mão poderosa. Então também um texto simples e que vai tratar então a relação do povo de Deus, obviamente aqui ainda de uma forma literal, apontando para o povo de Israel, que seria constituído a partir de Jacó, como já citado, que se transforma então, ou tem o seu nome mudado, a sua estrutura mudada para Israel, depois dessa experiência que o irmão João colocou. Então a partir de Jacó, Deus tem um Israel ali, que já começa a apontar para algo singular do Novo Testamento. Mas o que nos importa aqui é que o teu povo e a tua herança. Perceba, irmãos, só um detalhe, não é o teu povo, vírgula, a sua herança. Não. O teu povo e a tua herança. São duas coisas. São duas realidades. Então, nós não podemos simplificar a herança de Deus como sendo o povo de Deus. Isso vai ficar claro no Novo Testamento. Então, é muito importante esse detalhe aqui, para que você guarde isso. O seu povo e a sua herança. Ou seja, Deus iria obter a sua herança como que pelo ou através do seu povo. Isso parece algo simples, mas muito do Evangelho é simplificado, demonstrando que
O povo de Deus é a herança de Deus. Isso é muito sério porque resume a obra de Deus ou o propósito de Deus em obter um povo simplesmente. E isso já foi feito no Calvário. No Calvário, Cristo já obteve toda a igreja para Deus. Deus já tem a igreja. A igreja já é de Deus. Mas e a herança? Né? Então, desse texto, esse é um detalhe importante que precisa ser guardado. Capítulo 32 de Deuteronômio. Verso 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Você busca uma tradução, por exemplo, a King James, vai dizer, porque Israel é um povo de propriedade exclusiva do Senhor, Jacó e a sua herança. Então, infelizmente, segundo o original hebraico, aqui não deveria ser deveria ser e a sua herança. Você procura e vê, mas é compreensível porque o tradutor colocou assim, porque ele está fazendo uma diferenciação entre o povo de Deus, que na tradução literal é Israel, e Jacó, tá? Porque quando Jacó tem o seu nome mudado, há uma realidade de mudança ali, onde Deus então começa a obter um povo, coloquemos assim, a partir de Jacó, mais sensível, porque essa é a experiência que Jacó teve no Val de Jabor. Ele vê o Senhor. Então agora Deus tem em Jacó, lembrando que eu e o João não combinamos nada da abertura, tá? Como os irmãos bem sabem. Então, a partir da experiência que Deus gerou na vida de Jacó, agora ele tem um Jacó mais sensível ao que ele era antes. Antes nós vimos que Jacó era egoísta, agarrador, estava preocupado consigo mesmo. Depois de todo aquele trabalho, então Deus tem, por isso Jacó vai se chamar Israel, vai ter o seu nome mudado a partir daquele momento que ele luta com o anjo e ele vê que Deus é um Deus que não desiste, que Deus é um Deus que estabeleceu algo e vai cumprir. Não importa o quanto Jacó fosse duro, se necessário for, Deus iria tocá-lo, e assim o fez, para que Jacó pudesse se lembrar, não só Jacó, mas toda a descendência deles, porque eles não comem o nervo da coxa até hoje, de que Deus tem autoridade, porque Deus tem um propósito na vida daquele então que ele reuniu como seu povo. Então, esse texto vai dizer que é como se Jacó é essa herança, mas Israel, apontando para a realidade futura, é um povo exclusivo de Deus. Mas você também pode usar esse verso de uma forma mais literal, na ordem que está, colocando como a nação de Israel era o povo pelo qual o Senhor viria, porque o Senhor mesmo vai dizer isso no Novo Testamento. Ele veio por conta da nação de Israel, nação mesmo, os judeus. Mas Jacó traz a semente de que haveria um povo mais sensível do que aquela nação de Israel. Então, Jacó, nesse aspecto, é a sua herança. Mas, mais literal mesmo, ainda é que há um povo natural, pelo qual o Senhor viria, salvar que o rejeitou, Israel. Há um povo que iria aceitá-lo com uma sensibilidade maior, que aponta para os gentios e todos aqueles então que se convertem no momento final,
e ainda assim uma terceira realidade, que seria a herança, que Deus iria obter. Tá? Se você ler, você vai ver que esse na verdade, é um e a sua herança. Então, Israel, Jacó e a sua herança. Tá? Então, vamos ver essa herança agora no Novo Testamento. Abra comigo mais uma vez em Efésios. E é bom que se diga que a maioria dos eruditos que leem o verso 18 de Efésios aqui, não consideram como nós vamos considerar nesta manhã. Mas não é que só nós consideramos assim, não. Há muitos outros que consideram assim também. Mas não é a maioria dos eruditos. Tá? Se você, por exemplo, abrir a pesquisa online, você vai ver que a maioria daqueles que expõem esse verso 18 de Efésios 1, vai dizer que essa herança é a herança dos santos. Mas você vai perceber que não é a herança dos santos que se trata aqui. Vamos ler. Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos seus santos. Então nós já lemos esse texto e nós já sabemos que quem tem uma esperança aqui? Deus tem uma esperança. Então, iluminados os olhos do nosso coração para sabermos qual a esperança que Deus tem quando Ele nos chamou. Qual a riqueza da glória da herança de Deus nos santos. Mas como disse, a maioria vai entender esse texto de uma forma mais simplória, não simples, simplória. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento. E então, para que você saiba qual a riqueza da glória da sua herança. Então eles vão tratar assim, à medida que você vai sabendo para o que você foi chamado, você vai descobrindo que você tem uma herança gloriosa. Mas não é isso que o texto diz. O chamamento aqui, aquele que chama é o Senhor. Aquele que tem uma esperança é o Senhor. E aquele que obtém uma herança é o Senhor. E nós vamos ver isso ficar claro quando nós formos à letra B desse estudo, né? Porque o povo tem uma herança, mas não nesse verso aqui. Então, queridos, e é importante que esse texto esteja aqui em Efésios, porque é Efésios que traz a relação do eterno propósito, como nós lemos, e essa oração de Paulo é uma oração justamente para que se compreenda que Deus tem o propósito, que foi falado no verso 10 do capítulo 1, e ao estabelecer o propósito, Ele manifesta o seu propósito por meio do seu chamamento, o seu Filho, Ele é o chamamento de Deus, e ao então se ouvir esse chamamento, aqueles que ouvem e respondem, esses então vão compreender que Deus vai obter neles a sua herança. Mas você viu que a glória da sua herança nos santos. Então você já percebeu que os santos não são a herança. Você observou isso aí com detalhes? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Se nós fôssemos traduzir de uma forma mais simples, Cristo em vós, a esperança da glória. Você viu que ele tem uma esperança do chamamento, qual é? Cristo em vós, a esperança da glória. Quando você une isso a Gálatas 4,19, Cristo plenamente formado em vós. Então, quando você vai unindo essas realidades, então nós vamos percebendo que a herança que Deus vai obter,
ou a esperança que ele tem de obter uma herança, é que Cristo, plenamente formado em nós, isso é a manifestação da glória dele na igreja, e essa é a herança que ele vai receber. Então, por isso, contemplando, somos transformados à imagem de Cristo, isso pelo Espírito que é o Senhor, é aquele que faz isso, porque é o Espírito que prescruta e revela, é o Espírito que traz a verdade. Qual a verdade? Ele manifestará a glória do Filho. Então, contemplando a glória, nós somos transformados de glória em glória. Então, a herança que Deus vai obter será obtida somente naqueles que tiverem Cristo plenamente formado neles, falando de modo fundamental ou de modo objetivo. Isso pode se dar numa totalidade ou com respostas de fidelidade, mas o que nos importa é que compreendamos que a herança de Deus será obtida na proporção que a glória dele, ou a glória de Cristo, for sendo formada em nós, o caráter de Cristo sendo formado em nós. Então, pensa naquele redemoinho, né? Com níveis de glória, né? Anéis de glória em glória, contemplando de glória em glória, somos transformados. Contemplando a Cristo, ainda que como por espelho, mas nós já somos confrontados e somos levados. Aquele que tem essa esperança, 1 João 3,2, a si mesmo se purifica. Então, queridos, Deus planejou obter nos seus santos a sua herança. Ou seja, ele vai ter o seu filho formado nos filhos, de uma forma mais compreensível, né? No que toca à relação da igreja, por isso o título, Deus tem herança, a igreja. No que toca à igreja, a glória de Deus será manifesta agora, por meio da igreja. Então a herança de Deus é que de fato ele obtém uma noiva adornada com as glórias do Filho. Que essa noiva possa de fato estar ao lado do Filho, à altura do Filho, governando com o Filho, trabalhando com o Filho. Então, isso é o que toca a herança, no que faz e remete à parte eterna de Deus. Então, qual foi o plano de Deus com relação à herança? Que Cristo seja plenamente formado nos seus filhos. À medida então que isso vai acontecendo, Deus vai tendo a sua herança. Deus vai obtendo o resultado daquilo que ele se propôs a fazer. Isso vai acontecer? Com certeza, porque ele se propôs. Tá? Então, colocado isso, Deus tem herança. Por que nós podemos dizer que Deus tem herança? Porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E ele vai apresentar ela perfeita, gloriosa, né? Cheia de glória, sem mácula, nem ruga, nem qualquer outra situação que seja adversa àquilo que Deus estabeleceu para a igreja. Então, Cristo, que está edificando a sua igreja, vai apresentá-la. Pensa assim, um filho levando a sua noiva para ser apresentada para o seu pai. Cristo vai apresentar a igreja totalmente vestida com a sua própria glória, não com a sua essência, mas com a sua glória. Nele nós somos manifestação da sua glória, fora dele nós não somos nada, tá? Então, pelo propósito eterno, Deus receberá a sua herança, certo? Letra B. A igreja tem herança hoje. Vamos então, 3 textos do Antigo Testamento e um do Novo.
Números, capítulo 26. Números 26, verso 53. Números 26, 53. À tribo mais numerosa darás herança maior, à pequena herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará herança. Então é só uma semente, obviamente, de revelação aqui. E aqui está escrito, então, para a história literal do povo de Israel, né, que eram 12 tribos, cada tribo com um número diferente de pessoas, né, umas com mais pessoas, umas com menos, e cada uma iria receber uma quantidade de terra proporcional ao número de pessoas. Nada mais justo e óbvio, né? Se é uma população grande, precisa de uma quantidade de terra maior; se é uma população menor, uma quantidade de terra menor, tá? Então é uma semente de que o povo iria receber. Porque, como o irmão João já colocou também, o Novo Testamento vai mostrar, o Velho Testamento vai mostrar muitos detalhes, especialmente com relação à herança, à terra, né? É uma dedicação quase que exclusiva do Antigo Testamento em conquistar a terra. Deus, ele vai trabalhar com o povo porque Adão perdeu a terra. Ele entregou a terra toda a Satanás. Então o Antigo Testamento todo fala dessa conquista, dessa terra da promessa que foi perdida. Então toda a história é contada sobre essas disputas, né? Toda, até o momento que eles retornam do cativeiro para Jerusalém, é para conquistar a cidade que era a cidade das cidades que Deus tinha dado ao povo. Então toda a história do Antigo Testamento aponta para essa conquista dessa terra, né? Tudo girou em torno disso. Quanto que a história de Josué e Caleb fala? A história gira em torno disso. Depois da terra conquistada, como que nós vamos manter essa terra em face aos inimigos? Aí nós temos Davi e todos os demais reis que pleitearam a favor de Deus e contra Deus. E os inimigos vezes prevaleciam, vezes eram dominados, mas tudo isso girava. Chegou um determinado ponto, então, que o povo já não queria mais cuidar daquilo que Deus tinha delegado a eles. O povo queria ser como, né, os demais povos. Então eles são levados para o cativeiro babilônico e a terra fica abandonada. Depois eles voltam e reconquistam a terra de uma forma ainda que bastante incompleta, coloquemos assim. No entanto, que o final do Antigo Testamento termina aí em Malaquias, como colocado no domingo à noite na abertura, né? Na quarta noite na abertura, aquele é o quadro do povo diante da terra, diante da promessa, diante da herança, diante do próprio Deus, né? Todo mundo preocupado consigo e abrindo mão então daquilo que Deus havia dado a eles. Mas em essência, o desejo inicial de Deus é esse: que cada um receba de acordo com o que merece, de acordo com o que tem, né? E isso já é real hoje, né? Lembrando então que a igreja tem herança hoje. Então nós começamos com essa semente para que nós entendamos, né, tanto o fato objetivo quanto na prática. Avance um pouquinho, capítulo 34 de Números mesmo. Números 34. A partir do verso 13. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais,
E a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Essas 2 tribos e meia receberam a sua herança desde o lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Vamos direto a Josué, que vai ter uma repetição parcial desse texto. Josué capítulo 14. Josué capítulo 14 é um marco aqui no livro de Josué, porque a partir do capítulo 14 até o final desse livro, vai tratar somente da repartição das terras. Então vai falar só disso, é o assunto do final desse livro aí. Começa aqui no capítulo 14 e vai até o final de Josué, né? Como que as terras seriam divididas, proporção, para quem, para isso, para onde, para lá, divisa, né? E tudo mais, tá? Vamos ler aí os versos 1 a 5 então. São essas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhe fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Está vendo? Que nós lemos lá em Números. Porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então, só para constar dessa repartição toda, e nesse texto então nós temos a inserção aí dessa tribo de Levi, tá? Essa tribo de Levi, ela começa então, no que toca à herança, trazer para nós a semente. O que aconteceu com essa tribo de Levi? Lembra lá no evento do bezerro de ouro? O que aconteceu com essa tribo? Foi a única tribo que se arrependeu. Então, Levi passou agora a servir diante do Senhor, e ela passa agora a não ter uma herança natural de terra, mas o Senhor passa a ser a herança dessa tribo. Então aqui nós já nos aproximamos da realidade da herança que a igreja tem hoje. Então por isso o título, a igreja tem herança hoje. Então a inserção dessa tribo de Levi fala e aponta em semente para aquilo que nós já vamos ver no Novo Testamento. Então, quem hoje obteve herança de Deus? Aqueles que passaram pelo arrependimento. O que é o arrependimento? Obviamente é o novo nascimento, né? O Espírito então nos concede a oportunidade de nos voltarmos para Deus em arrependimento. Isso é tanto objetivo, que é o novo nascimento, tanto quanto processual, tá? Então a relação da herança tem esse fato objetivo: aqueles que se convertem e são levados pelo Senhor a Ele mesmo, então já recebem essa herança. Mas essa herança ela continua sendo progressiva, como nós vamos ver na letra C, por isso que eu citei os 3 de uma vez, tá? Mas vamos ver então essa relação da herança lá no Novo Testamento. Vá mais uma vez a Efésios. Vamos ver o verso 13. Vamos ler o 12 também, porque normalmente nós lemos até o 11, então vamos ler o 12. Efésios 1, 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo,
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então você, juntando agora o verso 14 com o verso 18, que nós vimos, então você vê que nós temos a nossa herança e a sua herança, como está descrito aí, em resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, no verso 14. Mas nós também temos a nossa herança. Então um irmão já nos explicava mais ou menos assim, usando a figura da conquista da terra. À medida que o povo ia conquistando a terra, lá atrás, a terra de Canaã, à medida que o povo ia entrando com Josué e Calebe, conquistando a terra, o povo ia obtendo a sua herança, a própria terra. Mas Deus estava obtendo a sua herança, agora o povo ali. Então essa é uma figura de que aponta só para que nós compreendamos essa realidade. O povo estava obtendo a sua herança, mas Deus estava obtendo. Mas o povo não era herança, porque Deus não queria ter um povo somente para ter um povo na terra e Deus no céu. Não. A herança de Deus é que ele pudesse habitar no meio do povo. Só que ele não poderia fazer isso lá no Antigo Testamento. Então o que ele tinha que fazer? Prover uma casa, prover um lugar, do qual Jacó viu lá atrás. Então quando nós olhamos isso para o Novo Testamento, Deus continua com o mesmo propósito: obter um lugar na terra que ele pudesse depositar a sua glória. Há um só lugar que isso foi possível: no seu filho. Foi isso que Jacó viu, foi isso que João viu. Então toda a glória de Deus está no seu filho. Só que qual a bondade de Deus? Ele decidiu que ele iria unir outros semelhantes ao seu filho, para que essa glória pudesse, de uma maneira assim simples, ser expandida, ser manifesta. Então a nossa herança é termos a glória de Cristo sendo extravasada através do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso o deu à igreja, está aí logo abaixo, no verso 23 de Efésios, olha aí, a qual, é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então sem a igreja, escuta isso aqui, nesta manhã, sem a igreja, a plenitude do Filho não é plenamente manifesta. Então essa é a herança que nós temos hoje, lembra de Efésios 3,10? Manifestar agora. Então essa é a porção, é o selo que nós temos. Claro, isso toca a nossa vida, a nossa salvação, mas é uma tão grande salvação que o irmão João vai entrar em Hebreus. Certamente vai tocar nesses fatores do que somos, do que precisamos responder e algumas coisas mais. Então nós temos uma herança, a própria glória de Deus, Cristo, veio habitar na igreja. Mas de novo, irmãos, é na igreja, é na casa, não na pedra só. Nenhuma pedra sozinha pode manifestar a glória de Deus em sua plenitude, porque a igreja que é a plenitude de Deus. E não é só a nossa aqui, obviamente, como isso é bem claro entre nós, é a igreja que Cristo está edificando. Então você viu agora o fato objetivo: Deus tem herança.
nos seus santos, porque Ele vai formar o caráter nos seus filhos. Ele vai formar. Não sem a nossa resposta. E à medida que esse caráter vai sendo formado, à medida que essa glória vai nos revestindo, nós vamos obtendo plenamente essa herança. Essa é a expectativa da criação. Que os filhos maduros manifestem a glória de Deus. Romanos 8. Então, a criação que está ainda sujeita ao cativeiro de Satanás, porque Adão colocou esse cativeiro sobre ela, está mais ansiosa do que a igreja hoje, para que a glória de Deus se manifeste. Mas é disso que Romanos 8 está falando. Então Deus tem a herança e nós temos a herança. A herança não é o povo, a herança é a glória de Cristo manifesta através das nossas vidas. E aí então, obviamente, letra C, a igreja terá a herança futura. Então voltemos a Deuteronômio capítulo 10. Lembra que eu citei Levi? Agora nós vamos focar um pouquinho nele aqui. Deuteronômio 10, verso 9. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Permanecei no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Verso 10, permaneci. Eu li equivocadamente. Então, nós temos agora essa inserção mais uma vez da tribo de Levi dentro desse contexto da conquista da terra, apontando claramente para essa realidade da igreja. Isso é um assunto também delicado de se tocar. Nós já usamos a expressão aqui no passado, que talvez não tenha sido usado de uma forma muito adequada a partir da minha vida. Deus tem um povo dentro do povo. Refletindo há mais tempo, há longos anos aí, acho que essa expressão ela não deve, ela não conseguiu ser bem compreendida no que toca à realidade da igreja hoje, Então é uma expressão que os irmãos já vejo há muitos anos que não se falam, não falam essa expressão. Ainda que esse contexto aqui de Levi aponte para essa tribo que teve uma relação ali com o Senhor, de trabalhar na parte da adoração, isso foi usado de uma forma muito equivocada. Então, no que toca à igreja, irmãos, Deus tem a igreja. Deus tem a igreja. Além disso, cabe a Ele trazer palavras, se Ele tem ou não um povo dentro do povo, não a nós. Fala a partir da minha vida, no que toca a explanar isso. Então, Deus tem a igreja, e Ele está tratando com a igreja, e Ele vai então lidar com a igreja da forma que Ele determinou-se fazer, porque por conta de quem nós somos, e quando nós estudamos as 7 cartas às igrejas em Apocalipse, sendo que especialmente as 4 últimas
são cartas proféticas de realidades de igrejas que ainda acontecem hoje, nós gostamos muito de nos intitular a Igreja de Filadélfia. E esse foi um grande erro do próprio povo de Israel, porque eles acharam que era o povo melhor do que os demais povos, e esse foi o fracasso do povo. E infelizmente, por conta de quem nós somos, nós tendemos a incorrer no mesmo erro. Então, para que você fique protegido, né, de se achar superior ou melhor do que outro, e também pior do que outro, que traz o mesmo dano, Deus tem a igreja. E ele então, na figura de Levi, nós não temos que nos preocupar com as coisas que Deus nos dá nessa terra, mas saber que ele, como diz o texto, é a nossa herança. Ele é a nossa herança. Então a igreja se move para ganhar mais dele, e não das coisas que ele pode nos dar. Ainda que a igreja terá uma herança no futuro, tá? Mas eu quis botar esse texto para estabelecer essa base. A herança por excelência é o próprio Senhor, e esse todo que nele crê tem. Avancemos um pouquinho para Mateus. Já estamos terminando. Mateus 16. Aqui são textos só para confirmar uma realidade que, graças ao Senhor, para nós já é bastante assertiva e clara no nosso meio. Mateus capítulo 16 é o capítulo, né, da revelação aí do Filho de Deus, da igreja, da cruz e do reino. E nesse contexto temos o verso 27, muito importante dentro do que abordamos nesse momento, a letra C, a igreja terá herança no futuro. Então, verso 27 diz assim, Mateus 16, 27: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, não é intuito entrar em detalhes, nós já sabemos que haverá uma recompensa futura para aqueles que andarem em fidelidade. É uma realidade muito clara pelas Escrituras, só vamos ver os textos para que isso fique mais claro ainda. Então esse é um dos textos, talvez um dos textos mais importantes. Esse capítulo em si é muito importante dentro da revelação da estrutura do propósito eterno, porque nós temos o Filho, nós temos a igreja, nós temos a cruz e nós temos o reino. E aqui, por conta da ordem descrita aqui, a cruz, escute isso que é muito importante aqui, a cruz não tem relação com o novo nascimento aqui, porque nós temos o Filho e já temos a igreja. Então a cruz aqui toca a relação do discipulado, não do novo nascimento, aqui. Porque você viu a ordem? O Filho, a igreja, a cruz. Ou seja, a cruz, essa cruz é a cruz da igreja, não é a cruz que forma a igreja. Por quê? Porque aquele que quiser ser o meu discípulo, dia a dia tome a sua cruz, é essa cruz, porque é dessa cruz que o Senhor está falando, da cruz dele. Ele começa a falar da sua cruz, e ele está falando da sua cruz aqui no contexto expandido espiritual para os seus discípulos, que é a figura da igreja, que só aqui em Mateus 16 poderiam começar a ouvir algo sobre a cruz. Começar por quê? Porque eles obtiveram uma revelação de quem era aquele homem que estava no meio deles. Então o novo nascimento está apontado na revelação que Pedro teve. É como se Pedro fosse figura de todo aquele que nasceu de novo e viu que aquele homem é o Filho de Deus. Aquele que vê que aquele homem, Jesus, é o Filho de Deus, esse é a igreja. Agora esses que são a igreja, tomem a sua cruz. Quem toma a sua cruz? O reino. Então é muito importante esse verso 27 dentro desse contexto.
Porque sem tomar a cruz, não haverá retribuição nenhuma na vinda do Senhor na sua glória. É um capítulo muito importante no que toca ao eterno propósito de Deus. Não podemos confundir a cruz aqui com salvação. A cruz aqui é santificação no sentido prático. Responsabilidade, fidelidade, demandas. Literalmente tomar a sua cruz dia após dia e ir após ao Senhor. Atos capítulo 20. Se os irmãos perceberem, são textos sempre muito importantes que tocam nesse assunto. Aqui nós estamos na vida de Paulo, dando testemunho da sua própria vida, Atos capítulo 20, um capítulo também importantíssimo dentro da revelação que vai ser depois deixada para nós nas cartas de Paulo, né? E olha o que ele vai dizer aqui, os versos 32 a 35, Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então, irmãos, por que eu li esse texto? Porque nós estamos falando de um homem que, como já dito nesta noite, entregou a sua vida como libação até a morte. E ele tomou esse modelo de vida a partir do que ele viu em Jesus, como ele mesmo cita aqui. Então, de onde vem a sua herança futura como membro da Igreja de Cristo? Da libação. E às vezes a libação era oferecido com vinho também. Óleo e vinho. Porque vinho fala de alegria, o texto que o irmão João lhe citou de Colossenses. Agora me alegro em poder me oferecer como libação. Por que eu coloquei esse texto? Porque esse homem foi o homem que deixou registrado, na maioria dos seus escritos, essa relação da recompensa e da herança futura da igreja. E ele vai afirmar que ele completou a carreira, guardou a fé, e o reto juiz já estava vindo trazer o quê? A coroa que ele ia receber. Por causa de quê? Porque ele escolheu isso aqui. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Dar o quê, irmãos? O que o Senhor te der. Lembra lá? Se ele te der muito, se você é a figura da nação, se é muito povo, mais terra. Se é um povo menor, menos terra. Mas naquilo que o Senhor te concede, seja fiel em dar. Dar. Cada um na esfera que o Senhor concede. É melhor dar do que receber. E o último texto para encerrarmos, Apocalipse 22. Claro que há muitos outros textos, né, com relação a isso. A própria carta aos Hebreus, que o irmão João irá abordar, talvez não nesse foco, né, mas ela trata muito dessa questão da herança futura da igreja. Apocalipse 22. Verso 10 em diante. Preste atenção nas palavras, irmãos. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Está aí o mundo à sua volta e à minha volta. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se.
E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, é um texto que nos conforta e nos confronta, né? Porque às vezes nós olhamos a maldade à nossa volta e achamos que o Senhor tarda em voltar. Mas pode ficar tranquilo que Ele não está tardando em voltar, né? Ele vai voltar no tempo certo. As coisas que estão acontecendo aí irão continuar a acontecer, mas você considere, se você é justo, considere a manifestar a justiça. Por que você é justo? Por causa da justiça que foi imputada sobre você. E uma vez que você é justo, então você tem a oportunidade de se santificar, assumir o lugar do qual você já ocupa. Não é conquistar, não, assumir, porque santo já é separado. Você só tem que assumir, tomar posse daquele lugar do qual você já foi colocado por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Ó Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor. Bendito és Tu, por tão grande amor com que tem nos amado. Nos dobramos à face da Tua glória. Quanto mais o Senhor nos abre os olhos, mais nos assombramos com tudo que o Senhor é e com tudo que o Senhor fez. Suplicamos que o Senhor continue a mover os nossos corações em Tua direção, Senhor, para que jamais nos desviemos dela. Sabemos, Senhor, que muitas vezes, por muito tempo, andamos nos desviando, mas que as cordas do Teu amor possam estar à nossa volta e que elas sejam limites para que nós não venhamos nos perder nos nossos próprios egoísmos. Nós te agradecemos por Tua palavra, te agradecemos por Teu plano, te agradecemos porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Bendito és, Senhor Jesus. Em Teu precioso nome nós oramos. Amém.